Fala pessoal, essa aqui é a nona aula, então a gente vai entender mais sobre nodes nativos aqui, né? Básicos que a gente vai utilizar no dia a dia. E eu vou trazer para vocês aqui, né? Nesse cantinho aqui que eu organizei, o node. Deixa eu só copiar aqui um exemplo, né? De saída, tá? Que são os nodes de merge. São os nodes de merge, aggregate e summarize. Deixa eu só definir aqui certinho o code. Aqui a gente vai simular como se fosse a gente consultasse dois sistemas, dados de dois sistemas ao mesmo tempo, certo? Dados de dois sistemas. Então aqui a gente vai consultar, né, dois sistemas, aqui é o exemplo, onde um tem a informação do cliente e o outro tem um valor, né, que foi vendido a esse cliente, para a gente conseguir exemplificar, né, aqui utilizando o merge, que é unificar, né? Seria essa palavra certinha, beleza? Então a gente tem aqui o node do merge, que vai unir, né, essas duas informações aqui. Eu conecto esses dois nodes aqui, e aqui dentro do merge a gente tem duas, quer dizer, a gente tem vários tipos, né, de modos aqui para fazer. A gente tem um append aqui, né, que então a gente tem aqui dentro do merge a gente tem vários modos, né, e o número de outputs aqui a gente pode definir até 10, beleza? Então, quando eu executo o mode append aqui, eu vou só pegar os dois outputs, né, os dois inputs, na verdade, vou dar um output desses dois ali. Então, vamos ver aqui um exemplo, como é que fica. Então, a gente recebeu aqui 4 de um e 5 do outro, né? Mas a gente percebe, ó, que a coluna, né, entre os dois, a gente tem a mesma coluna, né, os dois clientes aqui, e campos diferentes, né, para cada situação. No caso aqui, vou nomear como vamos citar aqui, tá o CRM, e aqui é o sistema financeiro, né, para ver quanto é que essa pessoa recebeu lá, pagou ali. Então a gente tem dessa forma, beleza? Então, aqui no CRM, opa, aqui no CRM a gente tem o Client ID, o nome, a cidade dessa pessoa, e aqui dentro do sistema financeiro a gente tem o ID dessa pessoa, que é da mesma forma que do CRM, mesmo ID, e o valor, né, que ela pagou ali, por exemplo, né, dentro do sistema financeiro, beleza? Então, quando eu faço dessa forma do append, eu vou só pegar todos os inputs e vou devolver todos eles, não importa se está preenchido ou não, todas as colunas aqui, tá? E quando eu faço o combine aqui, ele vai, né, combinar todos os itens, né, dentro de um item só. Tipo assim, ele vai preencher onde está faltando, ele vai entender onde é que está faltando uma informação entrar e vai devolver só aquela informação. Então aqui o valor que repete, né, que é fixo, é o Client ID. Então a gente tem Client ID tanto no CRM como no sistema financeiro. Então eu percebo que é o mesmo aqui, ó, é a mesma pessoa, né, eu tenho o ID da pessoa, mas eu não tenho o nome dela e nem a cidade, sendo que o CRM tem, e o sistema financeiro tem o valor, mas lá no CRM não tem o valor, beleza? Então a gente usa o Client ID. E aqui a gente permanece, né, mesh, né, mantenha os que fazem fit, né, que combinam. E o outro aqui também, né, da mesma forma, a gente permanece da mesma forma, beleza? Então a gente vai perceber que ele vai dar o output com base, né, no CRM, ele vai preencher a lacuna do valor do CRM que está sendo trazida, que está vindo aqui, né, pelo sistema financeiro, né? Então a gente tem uma coluna extra, vamos dizer assim, que vem para o sistema financeiro, mas o ID não é extra, ele já tem aqui, então ele vai só combinar no caso. E aqui a gente tem outras, né, que são mais complexas, que é SQL Carry e Shows Breadth. A gente não vai usar essas aqui, beleza? Então é só para que você entenda que ele vai unificar listas que em um item ele seja único em cada sistema,
você consiga combinar. Então você pode usar aqui como exemplo o CPF, telefone, né? Então, consultando diferentes sistemas para que ele combine. Posso combinar até combinar, né? Esse que foi um exemplo de combinar para fields, né? Que é os campos aqui. Então eu usei o client ID que é o que vai estar aqui, vai vir para cá, que é para ele dar o que é para ele, né, filtrar por campos ali, para combinar por campos. E eu posso marcar essa opção aqui, né? Se tiver aqui tá client ID e outro tá ID do cliente, eu posso vir aqui, copiar aqui essa opção. E aqui também, né? Se o valor for o mesmo nos dois, aqui tem CPF do cliente, aqui tem CPF, eu dou os dois aqui. O valor vai ser o mesmo aqui, né? Dentro da variável, vamos chamar assim, continuar chamando assim. Ele vai funcionar da mesma forma, beleza? Então quando tenho assim o combinar por campos e também tem o combinar por posição também, né? Na posição. E também eu tenho outros tipos de combinação, né? Vários. E eu tenho aqui duas opções, né? Para adicionar, então a mais utilizada mesmo vão ser o combine, né? Ali por campo e o append, né? Que é quando eu tenho vários itens e quero deixar unificado ali, beleza? Então esse aqui é o merge. E agora eu vou mostrar para vocês mais um node, né, que a gente utiliza muito, que é o aggregate, né, que é esse node aqui, onde ele recebe vários itens dessa lista e a gente quer separar. Eu quero saber as vendas, né, o valor de vendas ali por cidade. Então eu quero transformar isso num item só. Então, percebe que ele meio que está agarrando vários itens ali e vai e tem uma linha só. Então ele vai pegar esses 5 itens e vai transformar em um só. Vamos executar aqui para vocês entenderem. Ó. Percebe que tem 5 e aqui ó, ele devolve 1, né? Então ele devolve em uma resposta só, beleza? Então São Paulo 120, ó, Rio de Janeiro ele teve 200, 250, então São Paulo de novo 180 e Curitiba 150, beleza? Então a função dele é agregar, né, esses itens em uma única resposta, beleza? Então o próximo node que eu vou mostrar para vocês é o Summarize. Eu vou precisar criar aqui o coach, né? Basicamente ele vai realizar alguma operação de juntar ali, né? Somar, etc. Vamos criar aqui. Vou seguir aqui a listinha, né? Fazendo para baixo aqui. E aqui. Vamos adicionar o Summarize. Deixa eu só executar aqui primeiro. Então vamos lá, vamos adicionar ele aqui e vai adicionar, né? Que a gente quer somar os valores. E eu quero quebrar aqui, ó, fields to split, né? Para dividir. Eu quero a divisão com os valores de cada venda ali em uma cidade. Então adicionei aqui o aggregation sum, que é somar. Em São Paulo tem um valor total de 300 vendas ali, né, reais de venda. Rio de Janeiro 450, Curitiba 150, beleza? Então o Summarize ele funciona assim, então você pode eu quero contar aqui as cidades, beleza? Então eu posso vir aqui, né, e contar as cidades. São Paulo apareceu 2 vezes, Rio de Janeiro apareceu 2 vezes, Curitiba só uma. Então com essas funções aqui eu consigo, né, definir alguma coisa e quebrar, né, por algum caso específico. A cidade, aquele CPF teve quantas vendas? X vendas. Loja X, Y, Z. Então eu posso quebrar aqui por loja, né, e falar os valores aqui, somar o mínimo que ele gastou, o máximo, né? Então com a aggregation a gente pode definir aqui o que a gente quer. Então, a gente pode concatenar também e dar um append, né, que é a cidade ali, beleza? Então esse foi o Summarize. Então vamos partir para outro fluxo mais completo. Vamos utilizar aqui o Trigger. Então vamos utilizar o Node Code para simular dados aqui.
Então vamos colamos aqui o node, o código. Ele executou aqui a saída, né? Cliente de prioridade alta aplicativos, beleza? Então adicionei aqui o node code. Agora a gente vai. Então agora a gente vai utilizar aqui um node que é muito utilizado também, que é o if, né? De comparação. Vamos executar aqui. Lembra da última aula que a gente falou sobre os tipos aqui, né? Se existe, se não existe, está vazio, se contém, mantém da mesma forma. Então aqui eu quero passar só se a prioridade dele for alta. Vou digitar aqui alta. E perceba que assim, ó, ele tem dois caminhos. Se for alta, é verdadeiro. E se for outra coisa que não é alta, vai ser falso. Então, quando for falso, eu quero que ele não faça nada. A gente tem esse nó aqui para sinalizar pra gente. Tipo assim, ó, não faz nada. Só executa aí. Beleza? Então, se for verdadeiro, a gente segue outro rumo. Se for falso, ele segue um rumo abaixo. Beleza? Esse aqui é o modo if. Então, ele compara. Ele vai ser meio porteiro ali, verificando. Ó, tá atendendo os requisitos? Beleza, passa. Vai para cima, true. Não tá seguindo os requisitos? Falso. Tá barrado. Então, você não vai. E aí, a gente tem mais um que é parecido com o if, que é o switch. Onde basicamente eu adiciono várias regras, né? Aqui, ó. Deixa eu separar aqui, onde a gente tem vamos definir aqui tipo VIP, né? Então, onde a gente tem um VIP aqui e a gente categoria, na verdade, né? O tipo. Se for VIP, a gente vai seguir um caminho. Então, vamos renomear aqui o output, né? O output seria esse nomezinho aqui, ó, que sai no canto. E vou adicionar mais uma regra aqui. Esse switch aqui seria mais ou menos um if mais atrapalhado, né? Então, vou adicionar aqui o tipo de novo. Padrão. Padrão. E vou adicionar aqui também no output. Padrão. E mais uma regra, né? Só copiar aqui. E adicionar inferior. Beleza? Então, inferior aqui. Então, a gente tem três regras, né? Que é o VIP, padrão e inferior. E aqui embaixo, né, nesse node aqui de switch específico, a gente tem algumas opções, que é o fallback, o ignore case, e esse outro aqui, né, que é o send data to all matching outputs. Normalmente a gente usa só o fallback, né? Caso ele não atenda nenhuma dessas regras aqui, ele vai para um canto específico. Então eu vou adicionar aqui, ó, extra output ou um outro padrão, posso definir outro padrão, tipo, se ele não for nenhum desses, manda sempre para inferior. Posso definir isso também, mas eu deixo aqui um extra output. Beleza? Então, eu vou aqui, adicionando not de novo. Se ele não for nenhum desses três, ele não vai fazer nada. Se ele for inferior, também não vai fazer nada. Ele vem para cá. Se ele for o padrão, mesma coisa, ele não vai fazer nada. Então, das três aqui, eles vão seguir esses três caminhos. Eu poderia juntar os três aqui e botar só um aqui, o dia, se cada um fizesse a mesma coisa. Mas ele, no teu exemplo, ele faz mais de uma coisa, né? Então ele vem para cá e vai fazer tal coisa, tal coisa. Então é bom você fazer dessa forma aqui. Mas se for só todos levarem ao mesmo caminho, os que não forem VIP levarem ao mesmo caminho, você deixa setado, né, para que ele envie sempre pro mesmo, tá? Então não vai fazer nada, se não for VIP, ele não vai fazer nada nenhum desses três aqui, beleza? Nenhum desses três aqui, beleza? Então deixa ele aqui. E aí? Se ele obedecer, né? Obedecer aqui, se ele obedecer, né? Se ele é uma prioridade alta, a gente viu que o cara é VIP, beleza. Aí a gente vai executar mais um, que é um node, a gente usa muito, que é o loop, né? Aqui é o node loop. Quando você adicionar, ele vem sempre com 3 aqui. 3, ele vem de combo aqui, na verdade.
dois loops, né? Que é o do not e o loop. Beleza? Então, a gente tem dois caminhos. O loop e o caminho de cima, que é quando acaba o loop. Beleza? Então, o loop é quando eu quero tratar vários itens ao mesmo tempo. Então, se eu receber 100 itens aqui, eu quero quebrar e tratar ele de item por item, né? Não quero executar todos de uma vez, como eu fiz aqui nesses fluxos anteriores, beleza? Então, eu vou aqui, ó, e vou adicionar, né, um wait para exemplificar também, né? Quando eu receber esse cara aqui, eu quero que ele seja enviado, né, para o meu CRM, item por item. Porque na API, eu não cheguei a comentar isso na outra aula, mas na API a gente tem o time request ali, a gente tem um prazo para que a gente consulte aquela API ao mesmo tempo para vários itens. Então, eu não posso quebrar esse time ali e querer executar 1 milhão de itens ao mesmo tempo, porque eu vou sobrecarregar aquela API. Então, é por isso que a gente usa o mode aqui de wait, né? Também para evitar banimento em algumas plataformas, que elas não permitem consulta de dados ao mesmo tempo. Então, você usa o wait para ser um modo para ser um modo para ser um modo ético, né, que você vai estar consultando a pessoa o API da empresa e não quer sobrecarregar a API dessa empresa. Então, para você ser uma pessoa ética ali, né, vamos dizer assim, você vai utilizar o wait para não sobrecarregar o servidor, né, e adotar essa boa prática ali de executar o item por item e usando o wait, beleza? E aí, esse cara vai entrar aqui no circuito, né, do loop aqui. Então, eu quero que ele execute aqui dentro do wait, né? Eu adicionei o wait que mais eu expliquei. Que ele, no período ali de 5 segundos, ele execute, né? E quando entrar o 20, ele vai esperar também 5 segundos. Posso alterar isso para minutos, para horas e para dias também, beleza? Então, fica o teu critério aí. E aqui eu tenho as opções, né? Para executar certo tempo, executar numa data específica, quando o webhook chamar, quando o formulário foi enviado. Então, a gente aguarda, né? Pode aguardar quando for um dia específico, uma entrada no webhook ou um formulário enviado, beleza? Então, que sempre a gente usa com o tempo mesmo. E aí, seguindo aqui o fluxo, né? Eu vou dar um execute flow para a gente ver. Conseguir usar aqui o dado. Ó, percebe que ele obedeceu tudo aqui e ele veio para cá, né? Foi pro loop. Se eu deixar dessa forma aqui, o loop tá quebrado. Ele não vai ir para a parte de cima, né? Que é o down. Então, eu preciso sempre no meu último node fazer essa paradinha aqui, ó. Arrastar o último, essa última bolinha aqui e conectar atrás do loop aqui, ó. Quando eu fizer isso, percebe que ele vai, ó, o down, né? Que ele fechou o circuito. Então, aqui, ó, o circuito. E ele foi fechado. Se eu deixar aberto assim, ele não vai finalizar. Porque aí, finalizando aqui, eu consigo, né? Se eu for fazer outra coisa no fluxo, eu consigo vir aqui e ir avançando no fluxo, né? Então, eu sigo aqui o caminho todo pra cá, beleza? E se eu fizer deixar quebrado assim, ó, ele não vai, ó, adiante. Ele quebra aqui, ó. O circuito quebra no meio aqui. Não avança pra frente. Beleza? Então, aqui no wait, deixa eu puxar aqui, ó. Aqui você consegue, tá? Ir passeando por cada node anterior executado. Então, eu vou voltar aqui no loop e vou mudar o nome aqui do campo para cliente nome e tipo. Eu vou deixar tipo mesmo. Então, eu quero só, ao invés desses 4 campos, eu quero só 2. E aí eu vou fazer aqui um movimento, né? Vou conectar aqui o circuito, ativar o wait de novo e vamos ver, ó, que ele vai começar a girar, ele vai aguardar os 5 segundos e vai enviar para o Edit Fields. Ele enviou para o Edit Fields, concluiu aqui o loop, ele executou um item só, né? Então, se fosse 10 itens, ele ia executar item por item. Então, ele ia pegar esse item, ia dar done, ia para o branch de cima e ia seguir em diante. Então, ele seguiu aqui, né, para o node de cima
E basicamente esse aqui é o funcionamento, né, do if, switch e loop. Então o loop ele vai processar item por item. E lá no aggregate ele vai, né, unir os itens em um só output. Então basicamente esses modos padrões que a gente mexe todo dia. E na próxima aula a gente vai ver o fluxo final, né, fechando esse módulo aqui básico de NChain. E espero vocês lá. Muito obrigado. Valeu. Tchau, tchau.